Oi gente, eu sou a Ana, do canal Alagosta Literária, e esse é o primeiro vídeo do projeto Lendo Mulheres. É um projeto que eu quero que continue até a minha morte. Brincadeiras à parte, é realmente um projeto pessoal que eu tenho há alguns meses, e o objetivo é conhecer cada vez mais escritoras, já que elas são tão censuradas pelo machismo no mundo editorial. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue no Instagram, que eu posto muita coisa por lá também. Então comenta aí uma escritora que você ama demais, ou então seus livros favoritos que foram escritos por mulheres, e bora compartilhar nossas leituras. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui estão listados na descrição com os respectivos links para compra. Então, explicando melhor como vai funcionar esse projeto aqui no canal, eu quero trazer uma escritora por vídeo e um vídeo por mês. Lembrando que eu não vou repetir escritoras nesses vídeos, porque o objetivo é conhecer e apresentar mais mulheres para vocês. Pode ser que eu já tenha resenhado algum livro da autora por aqui, como é o caso da mulher desse vídeo, mas no vídeo do projeto eu vou falar de outros livros e também um pouco sobre a vida da autora. Então o vídeo do projeto pode ser de duas formas. Nas duas eu vou começar falando um pouco sobre a vida da autora e em seguida eu vou falar da obra dela. Então ou eu trago um livro específico da autora ou a obra dela no geral. Então se for uma autora que eu conheço bem e eu já li muito, eu vou falar no geral e indicar meus favoritos. E se eu só li um ou dois livros, eu vou falar apenas dos livros que eu li. Então, para começar a falar da vida da Shirley Jackson, ela foi uma escritora estadunidense na primeira metade do século XX. Ela ficou mais conhecida pela sua contribuição para o gênero do terror. Lendo Assombração na Casa da Colina, a gente percebe muitas inspirações para obras com casos assombrados que temos agora. Então dá pra gente enxergar a inspiração que ela foi para autores como Stephen King, que foi quem me relacionei muito quando eu estava lendo a Assombração na Casa da Colina, por causa do Iluminado. Então, ela escreveu mais de 200 contos e 6 romances, além de outros textos também. E ela morreu bem cedo, com só 48 anos, que mesmo para a década de 60 isso era bem pouco. Depois do sucesso do conto A Loteria, ela publicou vários contos em jornais e revistas literárias, numa época em que mulheres tinham mais dificuldade ainda de trabalhar fora de casa e ser reconhecidas, e ela virou a chefe da família, né? Ou seja, ela sustentava financeiramente a família e ainda tinha provavelmente toda a responsabilidade da criação dos 4 filhos. Eu duvido que o marido dela ajudasse realmente alguma coisa, porque hoje em dia a responsabilidade já recai quase toda sobre a mulher. Então, naquela época eu duvido muito, e até os filhos falam isso, que ela fazia tudo. Ela morreu do coração, provavelmente devido ao excesso de gordura e cigarro. Infelizmente eu não li muito dela, porque aqui no Brasil só tem 2 romances e um conto dela publicados. Eu tenho aqui os 2 romances, que o primeiro foi Assombração na Casa da Colina e o segundo Sempre Vemos no Castelo. O que eu tenho aqui é um conto em inglês, que eu vou tentar começar a ler em inglês, porque eu tenho muita vontade de conhecer toda a obra dela. Eu já trouxe resenha de Assombração na Casa da Colina aqui, eu vou deixar aqui no izinho. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu livro favorito de todos, eu amo esse livro, que é Sempre Vivemos no Castelo. E eu vou falar um pouco do conto A Loteria. Esse conto tá nessa edição aqui, que eu vou deixar aparecendo aqui, eu não tenho ela. É uma edição da Companhia das Letras também, mas eu li em um site onde uma jornalista, eu acho, não sei quem era, mas essa pessoa traduziu o conto e postou nesse site. Eu vou deixar o site na descrição para quem quiser ler o conto. Ele é bem curtinho e é muito interessante. Então, começando por Sempre Vemos no Castelo, que foi como eu conheci a Shirley Jackson. É um romance e foi publicado em 1962. Ela é uma escritora de terror, mas não é aquele terror comum. O terror está nos mínimos detalhes. A história é narrada pela Mary Cat, uma garota de 18 anos que é muito infantil. Às vezes eu me confundo e eu esqueço que ela tem 18 anos já, porque parece muito uma criança que está narrando. E eu considero isso também um elemento da história. Então ela mora com a irmã Constance. Logo no início a gente já descobre que a família delas foi morta e envenenada, sobrando apenas a Mary Cat, que foi mandada para o quarto sem jantar de castigo naquele dia, e a Constance, que não comia o açúcar, que é justamente onde o assassino pôs veneno,
e o tio delas, que consumiu pouco veneno e sobreviveu com algumas sequelas. Então aqui no final a gente vai ver como sinopse o primeiro parágrafo, que eu acho que é uma ótima sinopse, a gente consegue ter uma ideia do clima do livro. Então durante toda a primeira metade do livro, a gente acompanha a rotina dos três nessa mansão, 6 anos depois do envenenamento. Nesse momento a Constance, que inicialmente foi acusada de matar a família, já foi absolvida e elas vivem reclusas por causa da raiva que os habitantes carregam. A família já não era muito amada por eles, mas depois do que aconteceu, mesmo que ela tenha sido inocentada, as pessoas ainda condenam ela e a Mary Cat, que era só uma criança na época. É dolorido ver essa raiva direcionada a elas, e a gente, pelo menos eu, se apega muito aos personagens, até que chega um maldito macho escroto, o típico que chega só para atrapalhar o embuste, mais conhecido como Charles, um primo distante delas, que depois de muito tempo resolveu aparecer. E isso bagunça toda a rotina delas, tudo que já estava estabelecido na vida delas vira de cabeça para baixo, principalmente para Mary Cat, que é quem a gente acompanha mais de perto. E também o que eu mais amo nesse livro é a relação entre as duas irmãs, porque não é uma relação tão saudável, mas também não é uma relação tóxica, pelo menos eu não considero. É quase uma obsessão mútua que uma tem pela outra, então o sentimento é realmente recíproco, mas é um pouco doentio também. Então quando o Charlie chega, ele acaba criando essa distância entre elas e óbvio que isso vai afetar a Mary Cat. Eu considero esse livro dividido em duas partes. Na primeira, ela apresenta as personagens e mostra elas no seu ambiente mais íntimo, e na segunda chega um coisa para bagunçar tudo e a gente vê o resultado disso. Então, para saber mais, você vai ter que ler. E, por favor, leiam. É o meu livro favorito, não só da Shirley Jackson, como de todos que eu já li na vida. Eu quero muito reler esse livro. E quando eu reler, eu com certeza quero trazer um diário de leitura para cá. A Loteria é um conto e por isso é um pouco difícil falar sobre ele sem contar tudo. Então, essa parte vai ser bem rapidinha. O conto se passa numa cidadezinha e a gente tem um evento tradicional prestes a acontecer. As pessoas se reúnem na praça da cidade, se organizam para esse tal evento chamado a Loteria. E é esse evento que a gente vai acompanhar. O clima é bem intenso, a gente vê a movimentação das pessoas e não sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe, menos a gente. E é um conto muito bom, eu deixei o link pra ele na descrição, é de graça, 20 minutos você termina. Infelizmente isso é tudo que a gente tem em português, foi tudo que chegou no Brasil e veio pela Companhia das Letras. Meu sonho seria ter uma coleção inteira com os 6 romances dela assim, e as coletâneas de contos, né? Seria meu sonho. Mas infelizmente ela não é tão conhecida por aqui, então eu agradeceria se você tirasse 20 minutos do seu tempo para ler o conto, é de graça, e como eu disse, ele é bem curtinho mesmo. E aí, se você gostar, você pode ir atrás dos romances. E se você consegue ler inglês também, é interessante que você vá atrás, porque assim, se eles verem que tem mais gente procurando por ela, talvez eles tragam mais dela pra cá. Eu vou tentar começar a ler os livros dela em inglês. Eu não tenho muita prática com ler inglês, apesar de eu ser formada em inglês, mas eu não tenho muito prazer em ler em outras línguas, porque eu amo português e o meu prazer mesmo é ler coisas em português. Mas como eu quero muito conhecer a obra dela, ela é a única que eu realmente quero ler em inglês, quero ler o texto original. O que eu tenho aqui é The Missing Girl, que é um conto, mas na verdade aqui tem 3 contos. Tem The Missing Girl, Journey with a Lady e Nightmare. Então eu vou tentar ler os contos dela. Eu tenho também alguns e-books e eu quero muito que eu consiga ler, entender e aproveitar a leitura para poder ler a obra dela toda. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue a Lagosta nas outras redes sociais que estão na descrição. Não esquece de usar o meu link para compra na Amazon, que me ajuda muito. Você pode comprar qualquer coisa lá com esse link sem pagar nada mais e já me ajuda. E era isso, obrigada por assistir até aqui.